Boa noite, amigos. Mais um episódio do The Dealers, sempre contando aquele pedacinho da história da distribuição automotiva brasileira e do mundo, por que não? Então, hoje é terça-feira, 18 horas. Por favor, dê o seu joinha, mande para alguém esse vídeo, compartilhe. Alguém mais que quer saber uma história bonita, interessante, gostosa de ouvir e ver e assistir. E hoje, mais uma vez, eu tenho uma pessoa muito querida aqui, que é concessionário há muitos e muitos anos, de uma marca que é uma marca que está gravada no meu coração, pela minha história do meu pai, pela minha história. E eu queria dar muito boas-vindas aqui para o Douglas Lousa, que está aqui. Muito obrigado. A Docar, de Pindamonhangaba. Pô, feliz de você estar aqui. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite, Caporal, e para mim é uma honra, né, estar aqui com você. Você é um cara que contribui tanto para o setor automotivo, né, brasileiro, e para mim é uma honra. Eu vinha me perguntando na estrada o que eu vou conseguir contribuir, né, porque podcast é contribuição. Então, mas a contribuição mais importante que você vai fazer aqui é da sua história. Então conta pra gente, a Docar começou quando? Antes da Docar, né, contar um pouquinho da história, né, do meu pai. Meu pai, ele é filho de um metalúrgico e uma dona de casa. Os dois eram imigrantes. E a gente estava batendo um papo ali embaixo agora e eu falei para você, meu pai, eu acho que ele nasceu com o chip do empreendedorismo, né? Eles já eram do Vale do Paraíba, não? Não. E meu pai nasceu no Jaçanã, em São Paulo. Ok. E eu acho que ele nasceu com o chip do empreendedorismo, porque ele, quando criança, né, era uma família bem simples, os meus avós, e não tinha nada a ver com empresa, empreendedorismo, nada. E meu pai colhia limão no mato ali, nos terrenos próximos, né, que Jaçanã, imagina, né? Há quantos anos atrás? Era quase uma fazenda, né? Então ele colhia limão, ensacava, vendia. Né? Ia organizar o joguinho de futebol, ele colocava o nome do pessoal e tal, cobrava uma taxinha para organizar. Ele foi ciclista, né? Então ele chegou a ser campeão paulista de ciclismo. Ah, que legal. Ele é italiano ou não? Não. Minha avó, descendência italiana, meu avô português. Tá. Então ele tem essa mistura aí. E aí foi ciclista na adolescência dele. Então, sem condições, ele pegava os caras que vinham de fora, né, e competiam. Depois ele comprava as peças usadas dos caras ou os descartes, né, consertava e vendia. Então ele nasceu, acho que, com esse chip, né? Não é todo mundo. A gente hoje se treina para ser empreendedor. Naquela época era quem nascia e ele nasceu com esse chip. Então, adiantando um pouco a história, aí ele veio... por ser essa questão do empreendedorismo, e ele observava as pessoas que empreendiam ao redor dele, ele observava os feirantes, por exemplo, né, lá na região dele, que vendiam suas frutas e legumes, e quando não estava a feira acontecendo, os caras negociavam os caminhões que eles faziam o transporte. E aí ele via lá, o cara colocava o caminhão lá no terreninho e falava, puta, daqui a pouco o cara vendia o caminhão e ganhava um certo X. Ele falou, cara, isso aí faz sentido para mim. Então ele começou com uma lambretinha que ele conseguiu comprar, e comprou, vendeu, depois foi para os automóveis, e aí, muito novo, ele tinha conquistado uma loja de automóveis, né? Em São Paulo? Em São Paulo, ali nessa região aí do Jaçanã. Mas o sonho dele se tornou ser concessionário. Então ele tinha esse sonho muito claro na cabeça dele. Mais ou menos, quando era essa época? Eu acredito na década de 70 ali, né? 70. E aí, eu sou de 72, eu nasci em 72. Então, quando eu nasci, meu pai já tinha loja de automóveis. E aí ele tinha esse desejo muito forte dentro do coração dele de ser um lojista oficializado, né? Regulamentado. Então, primeira busca dele... Você não acha, só para te interromper, mas é uma coisa interessante isso que você falou, porque assim, a maioria, assim, hoje não sei tanto, mas sempre foi o sonho do lojista virar concessionário, você não acha isso?
Não sei hoje, né? Mas era, não era? Sempre foi. Eu sempre vi isso acontecer assim, né? O sonho é assim, um dia virar e ter uma bandeira. Se você pegar até um cara bem famoso hoje em dia, o Thiago da Tecar, né? E outro dia ele gravou lá que estava numa montadora, tal, não sei o quê. Então, é assim, eu acho que uma loja de veículos oficializada, que você falou, ganhou outro status. Sem dúvida. Então, eu acho que é uma aspiração natural, né? Eu acho que a gente sempre ouviu, né, que lojista, né, visto como picareta, né? Isso. E eu acho que esse desejo do meu pai era de ser, falou assim, não, eu não sou picareta, eu sou um cara diferente, eu sou um cara que fui aprovado por alguma coisa. Né? Eu passei por um processo, né? E vendas hoje a gente vê cada vez mais que são processos. Né? Então eu acho que o desejo dele de processualizar isso e tornar algo um padrão, né? Fazer parte de um padrão, era um desejo muito forte. E aí ele tentou isso na época. Ele ia nas concessionárias para comprar os carros e trazer. Ia na famosa Boca, em São Paulo, também, para comprar o carro e trazer para as concessionárias. E ele tinha esse desejo forte e a primeira tentativa dele foi com a Chrysler. Né? Ele queria ser revendedor Dodge e na cabeça dele, ele tinha que ter um prédio que fosse pronto para uma concessionária. Olha e só. aí, e não ao contrário. Então ele foi e construiu uma loja com toda a estrutura de concessionária ali no Jaçanã, chamava Super Alto, né? E aí ele colocou as salas de atendimento, fez um mezanino, os padrões de uma concessionária daquela época. No fundo fez uma oficina, enfim, né? E ele fez o prédio onde ele achou que seria bom e ficou tentando ali se cadastrar. E ele chegou a ser... não nomeado, mas ele chegou a assinar um compromisso com a Dodge na época de ter uma concessionária Dodge. E aí foi o primeiro baque dele assim forte, né? Isso ele me conta, porque eu era criança, não sabia. Teu pai ainda é vivo? Não, meu pai já é falecido. Tá. Faleceu em 2015. Tá. E aí, o primeiro baque que ele recebeu foi quando ele assinou essa carta de compromisso com a Dodge. E aí ele... nessa compra que ele fazia de carros ali, ele tinha concessionários Dodge e ele compartilhou isso com um concessionário Dodge. Falou, cara, vou ser colega de marca de vocês. E aí o cara falou assim, nossa, que legal, Sérgio, que bacana. O nome dele é Sérgio Lousa, Sérgio dos Santos Lousa. E aí ele falou assim, nossa, Sérgio, que legal, que bacana, não sei o quê. Eu falei assim, e como é que foi isso? E aí meu pai relatou, né? E o cara se mostrou feliz naquele momento, mas quando meu pai saiu, o cara passou a mão no telefone e falou assim, escuta aqui. Vai nomear outro aqui? Vocês vão nomear outro aqui? Como é que é isso? Por que vocês não falaram com a gente? Enfim. E aí a coisa não prosperou. E foi a primeira frustração dele na tentativa de concessionário. E aí, daí veio um conselho, né, que ele sempre deu pra gente, falou assim, gente, o segredo é a alma do negócio. Então, muita calma. Você não pode falar tudo para todo mundo. Então, assim, uma lição muito forte. Meu pai, nessa época, ficou muito triste, abalado. E aí, quando ele começou de novo a buscar, né, depois que passou a fase do luto, né, aí ele se viu com um elefante branco na mão, que era um prédio que era enorme para ser uma loja. E aí eu me lembro, aí eu já tinha meus 5, 6 anos, eu me lembro da luta dele para vender esse prédio, capitalizar de novo e tocar, né? Então, depois ele vendeu o prédio e aí ele passou, com esse capital na mão, passou a procurar da forma correta, né? Aonde tinham pontos abertos, né? E aí ele se cadastrou na Ford, cadastrou na GM, e aí nós passamos a peregrinar como família nas cidades de interior, porque naquela época tinha uma crise muito forte, várias concessionárias fechando e pontos em aberto para serem ocupados. Então nós fomos Atibaia, Cruzeiro, N cidades do interior. Eu me lembro dessa peregrinação, né? Às vezes, uma vez a cada mês, 2 vezes a cada mês, meu pai falava assim, hoje nós vamos passear em tal lugar, né? E aí a gente já sabia que era uma cidade que ele estava sondando para se tornar concessionário. Então nessa época a gente conseguiu, em 1982, aí eu já tinha 9 anos, finalmente ele conseguiu comprar uma concessionária que é a Docar Veículos, concessionária Volkswagen na cidade de Pindamonhangaba. Já existia. Na época chamava Esper, que era um senhor o seu Halir Esper, que tinha a concessionária em Pindamonhangaba,
né? E aí meu pai chegou para ver a GM de Pinda, né? E aí acabou não dando negócio, tudo. E aí o cara da GM falou assim, olha, entre nós não vai dar negócio, mas o meu vizinho aqui tá vendendo. E aí ele foi, pulou o muro lá, né? Conversou com o então concessionário Volkswagen, que era o seu Rally, e o seu Rally falou assim, olha, eu não tenho sucessores, eu estou cansado e quero sair do negócio, e viabilizou, né? E aí foi assim que nós fomos parar em Pindamonhangaba, em 1982. E aí mudou o nome para Docar, porque Douglas Car. Isso, Douglas e Karen, minha irmã. Por isso que é com K. Ah, Douglas e Karen. Olha só, ele pôs o nome dos filhos. Foi uma homenagem que ele fez para nós, que, nossa, é emocionante, né? Que legal. E a gente só foi entender isso depois. Claro. Né? Eu tinha 9 anos e minha irmã tinha 7, né? E aí ele fez uma homenagem pra gente e colocou Douglas e Karen, por isso que ficou Docar com K, né? Que a princípio parece que tem a ver com carro, mas não, né? E aí foi assim que nós fomos parar em Pindamonhangaba em 1982, uma cidade, sei lá, naquela época com 100 mil habitantes, era uma cidadezinha de interior. E aí ele trouxe o expertise do negócio de automóvel que ele tinha já numa grande cidade, né? Porque Jaçanã é grande São Paulo, né? Você imagina que numa mesma rua você tinha lá 20, 30, 40 lojas, né? Então ele estava acostumado a um mercado que era muito efervescente. E aí você chegou numa cidadezinha de interior, sei lá... Tranquilinha, pacata. sei lá, tinha lá... na época, se eu não me engano, tinha a GM, que era vizinha de muro, nós e a Ford. 3 concessionárias e, sei lá, umas 4, 5 lojas de carro, né? E aí ele trouxe o dinamismo de São Paulo para a cidade do interior. Então, quantos habitantes tem Pinda hoje? Hoje 190 mil. 190 mil. Na época devia ter uns 100 mil, velho. Uns 100 mil. 100 e poucos. Então ele trouxe esse dinamismo, né? E de negócios para Pinda. Então fazia dos finais de semana um evento diferente. A gente não tinha feirões naquela época, né? Mas um dinamismo no negociar, pegava qualquer tipo de coisa, né? Meu pai, eu lembro que antes da gente ir para Pinda e ele se tornar concessionário, ele tinha uma loja ali no Jaçanã, ele também variou um pouco no setor imobiliário, então ele abriu uma pequena imobiliária, construiu umas casinhas para vender. Meu pai fazia de tudo. Cara, fora da curva, né? E aí um dia eu ia, nos finais de semana, meu pai me levava para a loja, né? Para começar a ver e tudo mais. Um dia eu cheguei lá, passarinho lá na loja, falei, nossa, pai, por que você pôs um passarinho aqui? Mas pegamos num rolo aqui. Aí outro dia eu chegava lá, mesa de bilhar. Meu pai, mesa de bilhar, falei, pegamos num rolo. E pegava as coisas e vendia e fazia acontecer. E aí você imagina ele chegar com essa cabeça numa cidade de interior que as coisas eram mais engessadas, logicamente ele teve muito sucesso. E estamos lá até hoje, né? 42 anos. E a GM e a Ford ainda existem? A GM sim, depois ela mudou de mão, né? Nós dois saímos porque aí a cidade, quando a gente chegou lá, tinha uma entrada, né? Uma avenida de entrada de Pinda. E a saída? Distante da Dutra, sei lá, uns 5, 6 quilômetros para você chegar na cidade, né? Tá. Depois a cidade veio caminhando e chegou até nós, né? Aí a gente partiu para prédios maiores. Então, de 82, né, que foi fundada a Docar, a gente ficou nesse mesmo prédio até 97. Tá. Né? E 97, 97, 98, por ali, foram anos de muitas vendas. Eu acho que foram os recordes de venda do Brasil de veículos, né? E aí a gente precisou ir para um prédio maior, né? A gente começou a ter problema Aí em 2012 teve outro boom. Aí a gente foi para um prédio, que acho que o nosso prédio tinha 4 mil metros quadrados, a gente foi para um de 11 mil metros de terreno e 4 mil de área construída, né? E aí em 2012, quando teve um novo boom, que eu acho que foi o nosso pico, né, brasileiro de vendas de automóvel, isso. Esse terreno de 11 mil metros se tornou pequeno, a gente teve que comprar mais um pedaço lá, né? Mas aí a GM até hoje está em Pinda. Pinda depois teve Ford, Fiat, teve as marcas principais, mas Pinda é uma cidade pequena, né? E a gente está num eixo que é a Dutra, então a cada 20 quilômetros tem uma cidade ali. E cidades com concessionárias. Então, na verdade, a gente parece uma avenida de São Paulo e a nossa concorrência se estende ao longo de 80, 90 quilômetros. E o cliente compra nas cidades vizinhas e não tem jeito, né? Hoje você tem tudo, né? No Vale do Paraíba você tem BYD, você tem todas as marcas, todas.
Então, a nossa luta, e a gente permaneceu uma empresa monoponto, né? Nós somos, acho que, a única do Vale que só temos uma bandeira, uma concessionária. Todos os outros expandiram para outras marcas, tem 2, 3 pontos, enfim. Eu lembro que numa crise muito forte que o Brasil passou, acho que foi ali 2012 foi o pico, eu acho que 2014, eu não lembro agora, não vou lembrar o ano exato, mas eu sei que muitas concessionárias foram fechando. Isso. Nós tivemos uma crise e especialmente a Volkswagen naquela época, ela teve um revés porque ela não tinha produto, ela estava envelhecida de produto. Então, ela estava com Paraty, Gol, Santana, Quantum, enfim, não tinha, acho que foi 2002, 2003 ali. Foi isso. Foi aí deu uma enxugada isso. boa. 2001, né? A gente passou, acho que a maior dificuldade da Dokar foi nessa fase, 2001. E você já estava na operação? Já. Né? Eu trabalhei com meu pai, quando meu pai fundou, eu tinha 9. Com 13 anos de idade, meu pai me chamou para trabalhar. Eu queria comprar uma mobilete, olha só. Né? Acho que todo adolescente naquela época queria uma mobiletinha, né, para andar. E meu pai era contra. Mas de tanto eu empurrinhar a cabeça dele, ele falou assim, não, então você vem trabalhar comigo... Você ganha dinheiro, compra. O dinheirinho seu ali você vai comprar. E aí eu fui lá, 13 anos de idade. Mas 13 anos eu era uma criança. E eu era levado, cara. Então eu trabalhei com ele, sei lá, uns 2 anos. Aí comecei a aprontar. Mas você estudava e trabalhava? Estudava e trabalhava. Aí comecei a aprontar muito. Eu sempre fui apaixonado por carro. Eu queria dirigir, eu não tinha carta. E meu pai sempre foi um cara muito correto. E cidadezinha do interior, meus amigos tudo andavam com o carro do pai, né? Imagina, fazenda e tudo mais. Os caras saíam, ia pra cidade à noite, 14 anos de idade, de carro, né? E eu queria, e meu pai, não. E aí eu comecei a pegar os carros escondidos, meu pai falou assim, não. Mandou eu embora. Aí eu fiquei dos 14, 15 anos fora da empresa, né? Trabalhei em outras coisas, porque aí depois que você tem o seu dinheirinho, você não quer deixar de ter mais, né? Então, trabalhei em outras coisas, trabalhei em loja de roupa, trabalhei em diversas coisas, trabalhei em banco, né? E aí, quando eu fiz 18 anos, meu pai me chamou de volta. Aí eu já tinha carta, não ia dar mais dor de cabeça para ele, né? E aí voltei a trabalhar com ele. E trabalhei, fiquei acho que uns 5, 6 anos junto com ele. Aí já entrei no departamento de vendas. No primeiro trabalho eu trabalhei oficina, funilaria e pintura, peças. Eu conheci o chão de fábrica, vamos dizer assim, da concessionária. Aí, quando eu voltei, já voltei em vendas, que era uma coisa que eu sempre gostei, né? E aí, até quando eu estava nesse período fora, o dinheirinho que eu ganhava, eu comprava um carrinho, vendia. Eu comecei a fazer uns rolos para conseguir aumentar meu capital. E aí, quando eu voltei, aí fui para vendas, fui gerente de vendas de seminovos, cuidava dos repasses, tudo. Trabalhei com meu pai até meus 20, dos 18 até uns 22, 23... com 27 anos de idade, trabalhei com ele uns 6 anos, aí nós começamos a divergir na forma de tocar o negócio, né? E aí algumas coisas a gente não batia e tal, e aí um dia eu tive uma discussão com ele muito acalorada e eu saí do negócio. Foi embora. Saí. Aí eu já tinha um capitalzinho, aí eu procurei um amigo que tinha uma loja de automóveis. Foi trabalhar com ele. Fui trabalhar com ele, me associei com ele, coloquei o meu capital. E aí rodei de 97, foi quando a gente mudou de prédio para o prédio novo, de 97 até 2001, 2002, que aí foi quando veio a crise muito forte. E aí meu pai tinha aberto uma Kia em Taubaté, já tentando variar o negócio, né? E aí a crise pegou ele muito forte, ele falou, cara, vem para cá que a gente vai precisar estar junto e se fortalecer. Né? E aí foi quando eu voltei, e aí desde então fiquei com ele de 2001 até 2015, quando ele faleceu. E aí, você continuou até hoje, e 23 anos aí. Exatamente. E aí daí para frente eu permaneci. Que maravilha, que legal. E tua irmã? Ela trabalha no negócio também ou não? Sim, hoje ela está com a gente. Né? Minha irmã também, nessa trajetória toda, ela teve momentos de estar com a gente, teve momentos de não estar. Ela ousou abrir uma loja de roupa, foi tudo. Depois ela entendeu que o lugar dela seria com a gente ali, né? E aí, com o falecimento do meu pai, eu chamei ela para vir para a loja e assumir uma parte que eu já não sou muito afeito, que é a parte mais financeira, os pagamentos. Isso, quando a gente está na gestão, se você tem um olhar mais comercial, isso te amarra muito.
né? E eu precisava estar livre para estar vendo a parte comercial e eu precisava de alguém que me ajudasse nesse sentido. E dentro de uma empresa de 42 anos, a gente tem vários parceiros, né? Então, eu tenho, por exemplo, um parceiro que é o nosso diretor financeiro, que é o Gerson, que é um cara que entrou lá como office boy, por exemplo, e hoje está até hoje com a gente, mais de 40 anos, e é um cara também importante na operação e nos ajuda muito. E a minha irmã veio complementar essa parte, né? Então, hoje ela que cuida dessa parte de pagamentos e tudo mais, que era o que me prendia muito e eu precisava estar solto disso para poder voar. O pessoal fala hoje em dia que os grupos estão se consolidando e tal, e não vai ter mais concessionária monoponto ou de uma marca só e tudo mais. Por outro lado, eu estava conversando com um amigo meu outro dia, inclusive aqui, e ele falou assim, mas Caporal, numa região que você fez um nome, é muito conhecido, e você tem uma operação enxuta, é possível o cara continuar com um pequenininho, ele lá, o negócio dele, ele toca, ele já tem as contas equalizadas no dia a dia, e vai levando e na boa. O que você acha? Eu acho assim, uma vez a gente estava na Fenabrave, e o Mário Sérgio, né, que era da Itavema. Mário Sérgio, da Itavema. Mário Sérgio estava dando uma palestra lá na frente e a gente, depois que... quando nós entramos no negócio, no Vale do Paraíba, você tem lá umas 12 cidades, umas 10 cidades que tinham... Começa em São José? Vai em São José? Começa em Jacareí. Jacareí. Porque para lá de Jacareí já fica Arujá, já começa a entrar grande São Paulo. Jacareí é a primeira cidade do Vale mesmo que tinha concessionária. Então, enfim, é Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, Pindamonhangaba, depois tem Aparecida, Guaratinguetá, aí Cruzeiro, que era a última. Aí começa a Serra. Aí já começa Rio. É. Então, nessas cidades que eu citei para você, cada uma era uma concessionária de uma família, quando nós chegamos. Cada uma dessas cidades tinha um titular e era uma empresa familiar. Isso permaneceu até 90 Isso das 3 ou 4 primeiras marcas que vieram para o Brasil, que era Volkswagen, Ford, GM e depois Fiat, certo? Falando especificamente da nossa marca, né, eu tenho essa referência muito clara na minha cabeça, porque quando a gente tinha os encontros de finais, a gente tinha a Unival, que era a União dos Concessionários do Vale do Paraíba, né? E as festas de final de ano nossas eram as nossas famílias. Então você tinha ali 8, 9 concessionários que eram amigos, eram famílias amigas. Então a gente se reunia no final do ano, por exemplo. E os filhos conviviam, os sucessores, né? E naquela época a gente nem era chamado de sucessor, né? E aí a gente convivia, essas famílias. Quando veio uma crise que foi 97, a gente vai falar de várias crises aqui, né? Brasil, mas né? 97 foi uma crise impactante. Veio assim, aí nós vimos, cara, as concessionárias fechando, vendendo, perdendo suas bandeiras. E para mim ficou muito marcante, porque a Volkswagen, como ela estava numa entre-safra, onde ela não tinha produto, ela mais sofreu, né? Então, aí começou a acontecer. Foi quebrando, e aí, naquela época, tinha o Grupo Original, que até hoje é um grupo muito forte, e eles estavam em São Paulo, e a cada ponto que quebrava, a Volkswagen chegava e falava assim, Original, quer assumir? Aqui. Aí o cara, veio, e ele veio até Taubaté. Né? E aí, então, de Taubaté a São Paulo hoje é Original. Chegou em nós, a gente teve na mesa sentado para entregar a chave. Porque a gente nessa crise muito forte, foi nosso maior desafio, a gente ia perder a concessionária. A gente chegou num ponto que nessa época dessa crise, muitos foram quebrando e aí eles começaram a não pagar o banco Volkswagen, que era o nosso credor. E aí o Banco Volkswagen foi lá e tirou o crédito. E a gente, sempre alavancado, sem crédito, travou a operação. E chegamos até o ponto de estar com a chave na mão para entregar e no acerto financeiro faltou detalhe. Hoje o valor é equivalente a um T-Cross. Olha só. Para acertar a conta e fechar. Eu lembro meu pai falou assim, melhora mais 100 mil, que eu preciso só para pagar os funcionários e a gente sair de forma digna do negócio. E a gente não chegou num acordo, e aí nós voltamos para a concessionária e falamos assim, e agora? Agora vamos para cima. E a gente vai até o final. Titanic, né? Segurar no leme aqui e agora vamos até onde der.
E graças a Deus e a muito trabalho, a gente conseguiu fazer a reversão, né? Aí o mercado deu um soluço positivo, o crédito voltou um pouquinho e a gente sempre soube trabalhar e a gente conseguiu tracionar e sair do atoleiro e aí permanecemos. Então, nós somos o ponto de resistência ali com uma única concessionária. E dali para frente, inclusive, os nossos colegas de concessionárias familiares, eles já têm hoje 2, 3 lojas, às vezes da mesma marca ou de outras marcas, pulverizaram. E hoje eu me sinto, acho que eu sou o único do Vale monoponto de uma marca só. Olha só. Deixa eu só complementar. E aí, por que eu falei tudo isso? Você me perguntou o que eu achava. E aí, nessa Fenabrave, aí estava lá o Mário Sérgio palestrando, e aí um concessionário familiar levantou a mão e falou assim: Mário Sérgio, muito legal esse panorama que você está dando aí de mercado e tudo mais. O que nós, como concessionários pequenos, como que a gente vai resistir a essa força dos grandes grupos, a capitalização dos grandes grupos e tudo mais? E ele falou um negócio, cara, que marcou para mim a minha vida e é como eu penso hoje e toco as coisas. Ele falou assim, olha, o grande grupo ele tem vantagens que a pulverização, ele tem como reduzir os custos, porque ele põe compra em escala. Uma série de coisas, tal. Mas ele nunca vai conseguir a capilaridade que você tem na sua cidade. Você, que é um concessionário pequeno, você conhece todo mundo te conhece. Você tem uma flexibilidade, é o dono que está com o umbigo no balcão. Então, chegou um cliente, você trata o cara pelo nome, você tem uma pessoalidade, enfim. Esta capilaridade o grupo não consegue. Então, ele falou assim, você concessionário pequeno, se você tomar conta do seu quintal direitinho, você nunca vai ser apertado, né? A gente não consegue alcançar nesse nível de profundidade. E aí isso me deu um estalo e brilhou na minha cabeça. Eu falei, cara, é isso, né? E até hoje a gente toca o nosso negócio assim. E o pessoal de Pinda sai para comprar em outro lugar? Às vezes sim. Mas, porque você tem, que nem você falou, cidade pequena, uma relação muito próxima com o cliente final, né? Todo mundo te conhece, desde o teu pai, você tem uma história lá e tal. Então o pessoal acaba indo até para conversar, você tem cliente que deve ter mais de 40 anos que troca de carro com você. Tem. Sei lá, assim, o pai, o filho, o avô. Sim. Né? Tem uma história, as famílias todas lá. Tem. Você acha que isso que funciona? Sim, e outra coisa também, a gente vai ter momentos sempre, né? Eu, como sou representante de uma marca só, eu estou vulnerável às temperaturas dessa marca. Então, tem hora que a marca está bem, tem lançamento, e tem hora que não tem. Não tem produto bom, sei lá. Né? Hoje, com o enxugamento das linhas, né, que graças a Deus as montadoras enxergaram isso, antes era muita variação, né? Hoje eles conseguiram enxugar mais o portfólio, enxugar mais as variações de cada modelo. Então, e todos pegaram uma constância de lançamento de produtos. Mas, falando das dificuldades, tem hora que o meu cliente não comprou comigo. Mas ele não deixa de olhar para mim como uma opção, até porque o conforto que ele tem de ter uma marca na cidade, onde ele pode deixar o carro lá e ir trabalhar, ir para casa, a gente faz o leve trás, a gente tem essa proximidade, né? Num crédito, né? Puxa vida, pro caporal, o cara é meu conhecido, pode dividir 2, 3 vezes aí a entrada, enfim, tudo mais. Então essa é uma flexibilidade. E a gente, como pequeno também, a gente tem que ser pequeno, mas tem que estar antenado. E tem que estar aberto às novidades do mercado. Então, eu sempre tive essa visão e esse olhar, o que está acontecendo? Então, por exemplo, hoje, locação, que é os carros por assinatura e tudo mais. Em 2019, isso começou a chegar, nós estamos numa marca Volkswagen. A Volkswagen, eu acho que ela enxergou como montadora primeiro do que as outras marcas, porque ela já fazia locação para os funcionários e ela acabou trazendo isso para a operação. E isso, eu já me filiei à locadora da Volkswagen lá atrás, em 2019, pouco antes da pandemia. E para mim foi uma surpresa quando por ser uma cidade pequena e a gente tem núcleos de empresários ali que a gente participa, às vezes eu postava as promoções dos carros e tudo mais e eu não via os meus amigos me demandando. Falei assim, Douglas, eu vi que você colocou lá taxa zero, eu vi que você colocou promoção X e tudo mais. Eu não vi esse assédio. Eu falei, caramba, né? Onde que eu estou errando na minha comunicação? Quando a gente se filiou à locadora e aí a gente começou a fazer carro por assinatura, seja para empresa ou para cliente final,
Quando eu fiz a postagem, cara, uns 10 me ligaram. Olha só. Aí eu falei assim, caramba, meu, por quê? Esses caras, eles não estavam comprando comigo, mas não é porque não estavam comprando comigo, eles não estavam comprando com ninguém, eles estavam alugando. E eu não tinha tido esse olhar. Quando eu lancei isso para eles, a gente começou a fazer uma alocação atrás da outra. E na pandemia foi o que nos salvou. Porque a gente não tinha carro, né? E a montadora tinha um leque que ela tinha separado para alocação e a gente começou a fazer alocação, né? Então, para a gente sobreviver enquanto concessionária pequena, a gente não pode se fechar e falar assim, não, isso aí é uma ameaça para o meu negócio. A gente tem que olhar para as oportunidades, entender essas oportunidades, cara, e partir para cima. Como que eu vou concorrer, por exemplo, com uma Localiza, que hoje tem carro por assinatura? Como que eu vou concorrer com uma Movida? Né? Se eu não olhar para isso e não fornecer para o meu cliente essa oportunidade, se eu não estiver aberto para isso, eu estou morto. Então, a gente tem que estar atento às novidades e se encaixar nelas de acordo com a nossa capacidade de encaixar. E quanto do teu share hoje é assinatura? Quando eu falo assinatura, eu não falo só o carro por assinatura para a pessoa física, porque, inclusive, você tem uma divisão disso dentro das concessionárias, né? Hoje, a Volkswagen, ela chama isso de Sign and Drive, né? Isso. O Sign and Drive, ainda para mim, é pequeno. Mas quando eu olho para a locação como um todo, para frotista, hoje a gente loca lá, a minha cidade é uma cidade pequena, então vou te dar uma noção, né? Eu vendo lá mais ou menos uns 20, 25 carros, 0 quilômetro, mais corporativo que de 2 anos para cá cresceu pra caramba, né? Muito, então mais uns 20, 25 corporativo, então monta ali seus 40, 50 carros. E de locação mais uns 10 ou 15 por mês. Não, mas é significativa, 20% que você faz. É 20%, chega a 30%. E aí, eu ouvia de muitos concessionários, falaram assim, mas isso aí vai matar o nosso showroom. Cara, não. Esse cliente é um cliente diferente. Quem aluga não compra e quem compra não aluga. Ou se for o Silent Drive, ele pode ter um próprio, mais usado e tal, e o novo é sempre alugado, por exemplo, alguma coisa assim. Quer dizer, ele tem mais de um carro em casa. Ou para a mulher é alugado, ou para a filha, ou sei lá o quê. Você não acha que é assim? Mas eu acho assim, mais do que eu segmentar o meu cliente e falar assim, não, esse é comprador e esse é locador. Esse vai alugar um e comprar um. A gente não pode se preocupar com isso. Eu tenho que abrir o leque para o meu cliente escolher. Sim. Eu estou interessado em locação. Tem opção de tudo. E conhecer o produto. Porque até hoje, chega a gente lá, a gente se engana a achar que o cara chega definido. Eu vou locar. Não, eu vou comprar. Muitos chegam com dúvida. Douglas, e aí eles nos consultam. Melhor locar ou comprar? E se a gente não entender do produto que você tem, você não vai saber dar essa direção, né? E hoje eu me sinto à vontade para isso. Eu falo, cara, se você usa o carro acima de 5 anos, por exemplo, se você permanece com o carro acima de 5 anos, compra. Compra, claro. Entendeu? Se você é o cara que troca de carro cada 2 anos, aluga. Né? Se você for um empresário, por exemplo, e você tem uma utilidade, real, né? Uma utilidade para o seu capital que te remunere acima de 2%, aluga. Se você não... eu sou e outra coisa, profissional liberal. Despesa e tudo mais, ele abate do imposto de renda. Né? Porque a gente faz uma conta do seguinte, né? Nós tivemos locadora, só desviando um pouco o assunto, né? Meu pai, nesse olhar de ser empreendedor e tudo mais, chegou um momento da nossa concessionária que ele falou assim, eu quero abrir uma locadora. Tem tudo a ver, tem sinergia. Isso foi antes dos carros por assinatura. E aí nós montamos locadora, ficamos com locadora acho que por uns 8, 9 anos. Né? Na época que a gente fez locação, isso foi 2010, 2000, por aí. Aí era apartado da concessionária? Não, era dentro do showroom. Dentro do showroom. Nós tivemos uma dentro do showroom e meu pai comprou uma operação em Jundiaí. Olha que doido, né? Pertinho. 200 quilômetros da gente. Meu pai tinha que ser estudado, né? E aí, naquela época, você comprava o carro e você conseguia uma remuneração em cima do valor do carro de 5%, 6%. Então, o carro se pagava e o carro sobrava líquido para você, mesmo você financiando. Com a evolução das locações, cara, e os grandes grupos, e uma Movida abrindo capital na bolsa e vindo capital limpo, e o cara comprando à vista e comprando em grandes quantidades, o mercado deu uma invertida que a nossa locadora não parava em pé. Né? Então, nós saímos da operação de locação, mas não deixou de ser um negócio interessante e o cliente não deixou de demandar aquilo.
Quando veio o carro por assinatura, eu falei, cara, é a oportunidade que eu tenho de estar no mercado sem pôr capital. E aí eu falei assim, eu preciso ter esse leque para o meu cliente, eu não posso fechar a porta. O carro por assinatura é uma alternativa ao leasing que nunca pegou no Brasil, nunca teve, né? Porque o leasing no Brasil era uma mentira. Era um jeito de diferenciar diferente. Na verdade era para fugir do IOF. Isso. Então ficava um pouquinho mais barato, mas era muito caro, porque você estava pagando o carro. Isso. E o leasing nos Estados Unidos, você não está pagando o carro, você está pagando para usar. Você tem um residual bem grande, que você opta depois, quero comprar, não quero. E aí, o carro por assinatura nada mais é do que o leasing americano. Isso. Né? Então, quando veio essa oportunidade que nós abrimos o olho para isso em 2019, cara, abriu um leque para mim absurdo. Porque eu passei a alugar, naquela época, já 10, 15 carros por mês, e depois vem a recorrência. E fazendo isso com a montadora, o carro vem para fazer revisão para gente. Quando esse cara devolve o carro, e aí eu crio uma demanda, eu procuro fazer as locações lá entre 1 ano e 1 ano e meio. Porque aí o carro vem mais rápido para a gente e esse carro volta para a gente e eu posso comprar esse carro para revender. Claro. E aí ele vem pouco rodado, que é o que o cliente quer. Então, a gente enxergou essa oportunidade e começamos a trabalhar. E eu nunca... eu não sou um cara de ficar guardando segredos para mim. Então, eu comecei a falar isso para os meus amigos de concessionária. Eu falei, cara, olha para isso. E muitos, cara, falam assim, não, você tá louco, isso vai matar o nosso negócio. Você entendeu? Na associação nossa mesmo, eu falava, gente, vamos apoiar a Volkswagen, vamos ajudar ela a desenvolver esse negócio que para nós pode ser a moeda do futuro. Né? Mas teve muita resistência. Agora está fluindo, mas teve muita resistência. Por isso que eu falo que se um grupo grande tem muitas opções, a gente, enquanto pequeno concessionário, né, e hoje a gente tem dentro da associação, tem até vamos dizer assim, um grupo voltado a olhar para os pequenos. Né, porque Associação Sobrave, né? São coisas diferentes. O pequeno ele tem algumas peculiaridades que, se ele não ficar atento, ele quebra. Né? Então, se eu puder dar um conselho para os pequenos, cara, tem que estar aberto a todas as oportunidades e ver como você se encaixa. Você não pode fechar a oportunidade, você tem que abrir o leque. É isso mesmo. E você vê que você hoje, quando eu estava falando para você que o cliente de Pinda às vezes compra fora, mas com a internet, rede social, etc., você ganha uma exposição além de Pinda. Sim. E você, naturalmente, vai ter gente que da cidade vizinha, dentro da tua área de concessão e tudo mais, mas o cara acaba indo lá. Sim. Né? E você, eu vejo que você é bem atuante nas redes sociais, você está falando que tua filha produz os vídeos junto com você. Me conta um pouco sobre isso. A gente, quando há um bom tempo atrás, a coisa foi para a internet. Né? Então, hoje não adianta, se você não tiver nas plataformas, né? Nas redes sociais, se você não tiver uma atuação, você está morto. Se você não tiver nos portais, você está morto. Então a gente começou a olhar para isso e interagir melhor, aprender a interagir, porque é um aprendizado eterno. Né? Primeiro você tinha que melhorar as fotos, agora você tem que fazer foto e vídeo, agora você tem que fazer N coisas. Né, cara? Ele não para, né? E aí, a internet também não adianta você postar bem e não atender bem o lead quando chega. Então, a gente criou dentro do CAR o Team Web, que é o nosso time de geração de conteúdo. Então, a minha filha, por exemplo, ela gera os conteúdos, a Bruna. Ela gera os conteúdos, aí tem lá um rapaz que é um contratado nosso, né, um terceirizado, que ele cuida do tráfego pago e tudo mais. Então, ele pega o conteúdo que a Bruna gerou, ele elabora os vídeos, faz os cortes, faz tudo que precisa ser feito e joga nas redes sociais, e joga na mídia e no nosso site. Só que aí isso atrai o lead chega. O lead chega e cai de novo dentro do Team Web. Então, ali, a gente agora, recentemente, a gente tinha um esquentador de lead, que agora a gente profissionalizou e se tornou um SDR, que é a pessoa que vai atender esse lead, entender se esse lead é quente, se o cara não clicou por engano, se ele existe, né? Enfim, porque mais ou menos 50% dos leads que chegam, você não consegue falar com a pessoa no telefone, o cara clicou por engano, ou está vendo outras coisas e acabou não interagindo com você. E isso, quando a gente passava direto para o vendedor Ele não ficava... acreditava, né? Já muito trabalho, isso aqui é só lixo. Lead frio. Aí ele colocava numa massa na cabeça dele que todo lead era lead frio. E o aí cara você começou a filtrar, nutrir, até... Aí agora a gente faz essa nutrição. Qualificar o lead. Então a gente qualifica,
aquece e aí passa para o vendedor a bola mais redonda, né? E agora a gente também está começando a evoluir, trazendo que isso é o pré-vendas hoje, né? Aí você tem a venda e depois o pós-venda, que agora a gente vai começar a implementar, que é cuidar do cliente depois que ele comprou. E essa virada de chave não foi nossa. Não é o concessionário virou a chave. Quem virou a chave foi o cliente. Se a gente não acompanhar a virada de chave do cliente, a gente também está morto. Então, as chances da gente morrer são enormes. Se você não estivesse vacinando o tempo inteiro contra essas chances esses vírus, né, que a gente fica exposto, a chance de você não prosperar é enorme. E teus filhos trabalham com você? Você tem mais de um filho? Tem. O meu filho, o Vitor, né, a Bruna, é um casal de filhos. E aí o Vitor está nessa parte do Team Web, coordenando ali essa parte. A Bruna também dentro do Team Web, gerando conteúdo, está com esse olhar e tudo. Então, essa é a turma que faz a atração dos leads e faz o primeiro tratamento dos leads. Depois a gente passa para a equipe de vendas para fluir. No portfólio da Volkswagen, né, não tem ainda carro híbrido e elétrico, né? Tem por locação. Por locação. Tem por assinatura. Mas não é muito acessível, vamos dizer assim. Né? São locações mais caras. Mais caras e tal. E tem essas chinesas todas chegando aí, de todo tipo. Sim. Né? Teus filhos não chegam para você e falam assim, pai, vamos pegar uma marca chinesa também, vamos... Não tem essa... Porque você eu entendo muito bem, você foi nascido e criado, né, no Volkswagen, já tem uma cabeça feita, mas você sabe que os jovens, como você com teu pai tinham as divergências, existe choque de gerações, né? Sim, depois até quero falar de sucessão. Vamos falar. Que é um negócio bacana. Cara, eu vejo assim, o jovem hoje, muitos não querem nem carro, né? Meu filho e minha filha, por estarem nesse mundo automotivo, eles têm esse olhar de ter o carro, de ter essa sensação de liberdade que é da nossa geração. Né? A gente, quando era adolescente... Obrigado pela nossa, tá? Eu arrumei brigas com meu pai porque eu queria pegar o carro. Né? Lá atrás, quando meu pai me mandou embora da concessionária, eu pegava os carros escondidos para sair. Isso era uma validação. Você chegar de carro, você chegar de moto, era uma validação da sua personalidade. Né, da sua independência, né? Então isso era o sonho nosso. Hoje o adolescente, o jovem de hoje, muitas vezes, cara, ele não quer nem saber. Ele pega um Uber, vai de carona, quer nem saber. E aí, isso não tem muito a ver com os elétricos. Né? Não. Eu vou te contar você acabou de me lembrar uma passagem que eu tive. Meu pai era diretor de uma concessionária com Volkswagen em São Paulo. E logo que saiu o Passat TS, meu pai trouxe um para casa e junto com o filho do diretor da concessionária também, que era o par dele, na primeira noite que o carro dormiu em casa, a gente saiu de madrugada com o carro e foi para a USP, aqui em São Paulo, onde tinha os rachas. Meu Deus do Você tem uma ideia? A gente chegou lá, a gente nem ia participar de racha, ia ver, porque só fazia aquelas coisas todas. Chegou lá, a polícia veio e cercou a cidade universitária inteira. Nossa. A gente fechou o carro, deixou estacionadinho, quietinho, e saiu a pé, escondido. Sim. E foi a pé para casa, era longe. Aí, no outro dia de manhã, tinha que pegar o carro antes do pai acordar, né? Putz. E trazer de volta, né? Ninguém sabia que tinha ido com o carro. Era uma aventura e tanto, né? Mas eu não vejo, assim, meus filhos, teus filhos hoje fazendo um negócio desse. Mas olha pra você ver. Mudou totalmente, né? Olha pra você ver as coisas que a gente se arriscava só para andar de carro, para chegar nos lugares de carro. Então, era uma paixão, era uma coisa de louco, que hoje eu não vejo. Né? Meus filhos acabam pegando um pouco desse vírus porque eles estão comigo ali. Mas eu não vejo os amigos deles, por exemplo, lutando para ter um carro. Cara, toda a minha vontade de sair para trabalhar muito cedo, minhas brigas com meu pai, era tudo para ter o carro ou para ter a grana para ter o carro, para ter a independência, a mobilidade, né? A liberdade. Carro era liberdade, moto era liberdade. Hoje eu não vejo a juventude olhando para isso. Né? Para eles... infelizmente, a liberdade, entre aspas, para eles, é o que eles postam na rede social, que, por outro lado, é o que mais aprisiona, né? Então, mas se você olhar o carro conectado, o carro com infotainment bacana e tudo mais, que eles se importam mais com isso que motor e câmbio, né? Que powertrain, essas coisas. Os chineses que eu estava falando, tem tudo isso. Sim, porque eu ia falar dos chineses, né? E aí, como oportunidade de negócio. Eu ainda
Posso estar errado, mas eu ainda olho com uma reticência, não como uma oportunidade para mim, como concessionário pequeno de uma cidade. Quando você olha para o carro elétrico, ele ainda é caro, né? Já popularizou bastante, mas ele ainda é um carro caro. Você pega carro usado elétrico na troca? Eu sou reticente com isso. Você não pega? Eu pego e repasso. Tá. Por quê? O que está acontecendo agora, né? Os primeiros carros agora usados que estão vindo, elétricos, quando o cliente chega e fala, quanto você paga, e aí você vai cotar isso no mercado, os lojistas não estão apostando. E aí as ofertas são ruins. Muito. Né? Então, eu não vejo isso ainda como uma oportunidade para mim. E eu tenho um compromisso assim, tudo que eu pego para vender é o que eu compraria. Né? Então, puxa, se você falar para mim hoje, né, o carro está evoluindo, não vamos ser doido aqui, né? O carro elétrico veio com tudo. A China está subsidiando, porque por que a Volkswagen, ninguém me falou isso, é uma percepção minha, por que a Volkswagen não entrou forte nesse mercado? Os carros elétricos, eles custam muito mais do que o que a China está vendendo. Se não fosse o subsídio do governo, esse carro não poderia estar sendo vendido nesse preço. Né? Então, quando você pega uma montadora que não é chinesa e vai colocar o carro no valor que ele tem que valer... Ela não consegue. Não fecha a conta. Né? Então, bem, eu não sei até quando a China vai bancar, eu não sei como essa movimentação. Mas ainda temos um monte de perguntas. Primeiro, postos de abastecimento. Né? Você chega com um carro elétrico, se você for viajar, você chegar num posto de gasolina que tem 3 bicos de abastecimento e tem 6 caras para abastecer, você vai ficar lá 2 horas, no mínimo. Não, mas tem os híbridos também, né? Sim, os híbridos são um degrau aí, né? Mas falando dos 100% elétricos, que é a moda, às vezes eu vejo alguns amigos do condomínio e falam assim, vou comprar um carro elétrico. É meio modismo, né? Mas a cidade do interior, imagina que tem pouco prédio, eles têm casa, na casa põe energia solar, dá para abastecer. Sim. E ele roda 50 km por dia. Abastece 2 vezes por semana na casa mesmo e às vezes não gasta nada. Nessa base eu sou favorável. Né? O cara não pode achar que ele vai comprar um elétrico para ser o carro da vida dele. Então é um segundo ou um terceiro carro. Que é o carro que ele vai usar e vai dormir em casa quase todo dia. Né? Se ele tiver que se deslocar numa distância maior, enfim, é isso. Um dos motivos, né, do modismo do elétrico é ecológico. Eu não vejo dessa forma. Né? Eu acho que não devo entrar nem nessa polêmica aqui. Talvez se tenha pensamento diferente. Não, e outra coisa, né? Ele é ruim para o concessionário, né? Porque baixa manutenção. Quase zero. Quase zero. Por outro lado, você não tem peça dele. Não. Então, se for só manutenção preventiva, é quase nada. Né? Por outro lado, quando bate, você não tem a peça, o seu cliente fica extremamente insatisfeito porque ele fica a pé. As peças são caras de substituição, né? Então hoje é um problema. Quando você que acompanha o mercado internacional, quando vieram esse boom dos elétricos, as locadoras americanas compraram em grande quantidade, era um modismo, né? Várias hoje estão retornando para os combustão e estão descartando essa frota primeira elétrica, porque não fechou a conta, não fez sentido. Então, eu acho que a gente ainda tem bastante para caminhar, não podemos deixar de olhar para isso enquanto, né, falando aqui como concessionário, né? Não podemos deixar de olhar para isso. Então, as concessionárias vão ter que ter ponto de tomada na concessionária, a gente vai ter que se preparar para precificar corretamente esse carro entrando, porque vai aumentar. Né? Eu comecei a ter as primeiras cotações, mas você imagina que esses caras estão vendendo muito carro, daqui a pouco isso vai chegar com força. Vai chegar com força. Então a gente tem que olhar para esse mercado, entender, aprender e navegar. Né? Não tem como estar fora dele. E os filhos não perturbam em relação a isso? Não perturba em relação a isso. E a sucessão? Sucessão, cara, é um negócio assim que é muito importante. Eu diria para você assim, para você ter uma empresa longeva, você tem que estar pensando em sucessão, né? Então, meu pai, quando eu sucedi meu pai, foi muito conflituoso, né? Alguns detalhes que eu estou dando aqui, né, dessa briga, e sai, e volta, sai de novo, e volta, tal. A gente bateu muita cabeça.
E eu vejo, das montadoras, a Volkswagen é uma das que mais se preocupa com isso e tem sempre programas de sucessores há muitos anos. Quando eu era adolescente já tinha. Eu fiz curso de sucessor Volkswagen em 78. Entendeu? Eu não ouvia nenhuma outra marca falar sobre isso. Não tinha. Né? Então a Volkswagen a gente sempre teve esse olhar. Sempre. E mesmo assim, batemos muita cabeça. Né? Eu participei de uns 2 ou 3, porque a sucessão não é assim, o fundador vem até aqui... Você separar quem é herdeiro e quem é sucessor, né? Isso eu falei para os meus filhos. Né? Falei assim, herdeiros vocês são. Vocês são herdeiros ou sucessores? Herdeiro é um negócio. Você vai herdar um negócio que, se você não estiver olhando para ele, você pode herdar uma bênção ou uma praga. Né? Porque se a empresa estiver esfarelada, endividada, tudo mais, você vai dar um problema. Né? Agora, quando você se compromete a ser um sucessor, cara, aí você tem que começar a aproximar do negócio, olhar para isso, até para você saber se é isso que você quer. É isso que você vai querer. Mas para você identificar isso, você tem que estar próximo. Você não consegue julgar isso à distância. Né? Então você tem que estar próximo. Então eu falo para eles, assim, cara, vocês não têm a obrigação de me suceder, mas esteja próximo, porque seja vocês tocando, ou de repente um diretor, se você não souber o que cobrar, se você não souber como tocar, cara, você vai perder seu negócio. E é um legado. Né? Hoje a Doccar tem 42 anos. Né? Daqui a pouco vão ser eles. Eu sou segunda geração, eles são terceira. Então, eles estão começando a participar do programa de sucessores, né? E hoje, eu acho que o programa de sucessores está dando um salto. Né? Inclusive, o Mauro Sadi, na presidência dele agora, quando ele foi entrar, e a gente sempre participou ativamente e tudo mais, e ele lançou as perguntas lá. Né? O que vocês querem para essa nova gestão? Uma ou 2 gestões atrás, meu filho participou de um programa de sucessores e quando ele vinha conversar comigo, cara, me assustava um pouco, porque o programa de sucessores estava impulsionando os filhos de concessionária a olhar para fora da concessionária. Olha só. Entendeu? Vai ver as startups, vai ver outras coisas, cara. Talvez, olha o que era falado, talvez a empresa que vocês têm hoje não consiga sustentar a família de vocês. Então, olhe para fora, né? Talvez por um problema de que você imagina que uma empresa de 50 anos, que era um fundador, esposa e 2 filhos, e depois esses 2 filhos casaram, tiveram suas famílias, aí você tem sobrinho e neto, estou falando de uma empresa que não tem sócio. Se uma empresa tem sócio, você imagina que eram 2 famílias que proliferaram. Né? Então, eles não estavam errados, mas pela continuidade do negócio, eu acho um olhar errado. Alguém tem que aproximar disso com clareza. O que a gente faz através da Megadilha, que é bem interessante, a gente leva grupo de sucessores para ver outras histórias fora do Brasil. Então, se você vai para os Estados Unidos, que é o berço das startups, vamos pensar assim, e você vê famílias, né, que nem a sua, 50 anos no negócio, os filhos querendo continuar, apesar de ter opções, né, de startups, tecnologias melhores do mundo lá e tal, mas os filhos no negócio e tal, começa a criar um outro olhar para o segmento automotivo, para os herdeiros quererem ser sucessores. É justamente isso. Quando eu falo de aproximar do negócio, cara, vem trabalhar meio período aqui. Foi assim que meu filho começou. Trabalha meio período, minha filha também. Quantos anos eles têm? Hoje, 25 meu filho e 20 a minha filha. Aí eles começaram trabalhando meio período, né? Aí começaram fazendo... Meu filho começou igual eu comecei, na oficina, enfim, né, na base, né? Minha filha já começou ali ajudando a moça do seguro, né? E tudo lá. Mas aproxima do negócio. Aí aproximou, entendeu, aí começou a ir período integral. Agora eles começaram a desenvolver projetos dentro da concessionária, né? Porque o sucessor, quando ele olha para o negócio, que é glamuroso, né? Eu costumo falar o seguinte, o nosso negócio, ele é encantador para quem olha de fora. Acha que quem é concessionário nada na grana. Né? É o dono da Volkswagen. Não é o dono da Volkswagen? Os caras lá, ó. Uma vez, eu vou contar um pedacinho do negócio aqui que foi muito interessante. Nessa crise pior que nós passamos e a gente quase perdeu a revenda, eu era recém-casado e eu estava morando num prédio de apartamento próximo da concessionária, 2 quarteirões para trás ali. Né? E naquela época a gente ficou tão ruim, cara, que a gente ficou sem carro. Você ia a pé? E eu ia a pé. E aí um dia, e naquela época a gente trabalhava, mesmo estando no interior, começou a banalizar o lance do feirão, era feirão todo final de semana, a gente trabalhava domingo e tudo mais. Aí um belo dia, cara, a gente estava trabalhando, olha só que louco, a gente não tinha mais estoque, então a gente estava trabalhando com carro consignado.
A gente tinha perdido todo o estoque. Foi bem naquela fase que eu falei para você que a gente foi lá para entregar a chave, né? Então a gente não tinha carro. A gente fez um programa de consignação e começamos a consignar carro. Aí conseguimos colocar uns 40, 50 carros consignados dentro da concessionária e fizemos um feirão. E aí trabalhei sábado, trabalhei domingo e tal. Aí eu tranquei a concessionária e saí a pé. Fui o último a sair, tranquei a concessionária, saí a pé. E eu estava passando em frente o pátio de seminovos da concessionária e tinha dois molequinhos assim de bicicleta, né? Conversando. E aí eu passando atrás deles, um olhou pro outro e falou assim, cara, se meu pai fosse dono disso aqui eu tava feito. Mal sabia ele, né, cara, que a dificuldade que a gente tava passando. Então, o nosso negócio ele é glamuroso. É engraçado que você nunca esqueceu isso, né? Nunca. Cara, isso marcou minha cabeça. E aí, o nosso negócio ele é glamuroso. E aí, quando o sucessor vem, ele olha e fala assim, e a sociedade cobra, né, cara? Ah, você é filho do dono da concessionária lá, cara. Você tinha que estar andando de carro zero. Você tinha que estar não sei o quê. Você tinha que ser X, entendeu? E o filho vem e fala, pô, meus amigos têm razão, cara. Meu pai, né? Tá, pô, tem concessionário. Por que ele não me dá um carro? Por que ele não faz isso? Por que... E aí, cara, quando ele chega e se depara com a realidade da concessionária, é um choque, né? É um choque, se for realidade, né? Tem formações familiares que o cara tá lá iludido, e o pai tá ali bancando e tal. Um outro cortezinho aqui, né? Nessa época da crise, cara, e meu pai sempre foi um cara simples e ele não deslumbrava com as coisas. E ele sempre deu muita noção de realidade pra gente. Então ele fala assim, cara, a vida é uma roda gigante. Você entra embaixo, você sobe, né? Quando você está lá em cima, no topo é legal, você tem uma visão ampla, o ventinho gostoso, não sei o quê, mas uma hora ela desce. Então você tem que estar preparado para a descida. Você tem que estar com a cabeça aberta para falar, cara, se eu precisar dar 1, 2, 3, 5 passos atrás, eu tenho que estar psicológico preparado para isso. Tá? O sucessor que falou para mim assim, sabe, caporal, eu nunca quis ser sucessor na concessionária do meu pai, porque eu chegava para jantar em casa e meu pai estava reclamando da fábrica, reclamando dos clientes, reclamando de tudo. Eu falava assim, pô, que negócio difícil esse daí, então eu não quero isso para mim. Eu vou fazer outra coisa, porque meu pai só sofre. E de verdade não era assim. Assim, ele reclamava, mas era uma ladainha que ele já vivia isso daí. Acostumou. Porque hoje o pai continua com a concessionária, o irmão toca a concessionária, ele não entrou. Mas ele se deu conta que era um modus vivendo, assim, de viver da família, que reclamava todo dia, que tinha que reclamar com a fábrica mesmo, tinha que pedir mais coisa. Mas isso ficou na cabeça dele e ele falou assim, vou para outro ramo. Uma coisa importante disso que você está falando, aqui a gente está falando de concessionária, mas qual negócio que é fácil? Então, né? Ainda mais no Brasil, né? E aí, isso é um cuidado que nós temos que ter com os nossos filhos, inclusive, que a gente não ficar reclamando das coisas. Né? Eu acho que isso também é um dos motivos pelo qual empreender é sempre muito difícil no Brasil. Nos Estados Unidos, as crianças elas têm aula de empreendedorismo, né? E elas são moldadas para isso. O americano é um cara, em termos de vendas, é um dos caras que mais coloca valor nas coisas, né? Então o cara desde pequeno. O valor à bandeira, os valores americanos, a liberdade, isso é muito caro para o americano, né? E nós, latinos, nós não temos muito isso. E eu acho que por isso a gente olha para o empresário como um vilão, enfim, né? E aí, quando a gente chega em casa, depois de um dia duro de trabalho, e reclama, você está mostrando para o seu filho assim, cara, faça outra coisa, não faça o que eu faço, porque é muito ruim. Mas se você for num médico, o médico vai chegar reclamando do plantão e vai falar a mesma coisa. Filho, escolhe outra profissão porque medicina é foda. Se você for enfim, qualquer coisa que você for fazer. Então a gente não pode mostrar para os filhos que é tudo muito fácil. Mas a gente tem que falar o seguinte, né? Eu hoje pensando nisso. Cara, o desafio ele é gostoso. Por que o cara corre uma maratona? Não é fácil. Por que o cara sobe no Everest, se ferra, gente morre lá em cima? Né? Por que, cara, se a gente não encontrar a graça da dificuldade, você morre, entendeu? E hoje, a internet, as redes sociais, elas mostram muita facilidade onde não existe. Até para o cara ser um influenciador, ser o carinha do TikTok, não sei o quê. Quando você olha lá, é glamour, a vida bacana, é o carro da hora, não sei o quê. Cara,
esse cara é um escravo. Ele tá ali gerando conteúdo o tempo inteiro. Só que isso ele não vai falar. Então a gente tem que ser muito real com os nossos sucessores, com os nossos filhos. E eu acho que esse é um ponto. Preparar eles, cara, vai ser difícil? Vai, mas tudo é. Então se você quer ter sucesso, é muito aprendizado, repetição e se prepara para o que vem, né? Que mensagem bacana, legal. Muito bom, viu? Muito obrigado por ter vindo. Foi muito bacana ter você aqui. Puxa, cara. Valeu. Eu vou te dar um presente aqui. Perdão. Tá? Uma lembrança do The Dealers pra você. Puxa, que top, cara. Um vinho pra você tomar, aproveitar que ainda tá frio. Puxa vida, Uma camiseta do The Dealers aqui.